Então vamos lá, continuando nosso A Voz do Silêncio, nosso estudo da. E hoje vai ser uma parte interessante que vai falar um pouco sobre a caminhada, um novo olhar sobre a caminhada humana, que é sobre a visão dos budistas, né, dos bodhisattvas. Eu vou colocar então o, o, o slide para a gente ir acompanhando. Então, a gente parou no verso 41. Só relembrando os 3 versos anteriores, que também são bem bacanas, né? O que eles falam? Não deixe que o teu nascido do céu, né, a sua alma, aquilo que é o mais, aquilo que é a realidade essencial, fique submerso no mar de Maia, nessa ilusão, né? Se desprenda da consciência universal. E, porém, que o Ígyo, né, Ígyo é o poder da Kundalini, né, se retire da cama íntima e vá até o coração, né, a morada da mãe do mundo. Então, basicamente, né, aproveite a sua existência divina, né, e use do seu livre-arbítrio para despertar o potencial humano, né, para a gente conseguir a nossa plenitude existencial, né? Até como o Sadhguru coloca, né, esse é a evolução da consciência é um exercício, né? Ela não vai se dar de forma natural, né? A gente tem que trabalhar isso de alguma forma, né? Até sábado a gente conversou bastante sobre a estrutura de valores, né? A gente tem que estruturar o valor máximo da existência, a nossa capacidade de estabilidade mental, de paz, né? De conexão. Essa é a grande busca da existência humana. E aí é legal que os dois é, versos seguintes, né? Eles vão completar falando. Então, né? Esse poder ascenderá a sexta região, que é o Agya Chakra, né? Que é o, o nossa capacidade de discernimento, né? O lugar entre os olhos, né? O terceiro olho, aquele que vê o que os olhos da matéria não vê. E aí gera então a possibilidade da alma única. Então, utilizar do nosso potencial, né, divino, vai nos levar à nossa plenitude de consciência e de discernimento para que a gente se veja nessa capacidade de entender essa unidade, nessa alma única. E aí ele fala, só então pode se tornar-se um queixa, né? Um caminhante do céu, aquele que caminha rente às ondas, né? Mas os seus passos, sem que os passos toquem as águas. Quer dizer, existe nesse mundo, mas que o mundo não se contamina, que é no yoga interpretado como Kaivalya, né? Esse caminhante do céu. Então, os 3 versos falam, use o seu poder, use a sua capacidade humana, divina, da Kundalini, né? Não se entregue a essa ilusão e acende então essa região de discernimento para que consiga perceber essa unidade existencial e aí começar a existir sem estar contaminado pelo mundo, né? Experienciando o mundo como um caminhante do céu. Esses versos são bem bonitos, né? E aí o 41 ele vai começar a caminhada, né? Se ele fala para a gente chegar nessa capacidade de queixa, de caminhante do céu, né? Onde a gente experiencia esse mundo sem estar envolvido com ele, sem estar identificado com ele, né? E encontra esse do espaço de paz. Como faz? Qual é essa caminhada, né? Então ele vai começar agora a falar isso, de fazer uma alusão aos sons, né? E aos chakras. É interessante que as teorias elas se cruzam, né? As filosofias de certa forma elas vão se cruzando, né? E aí ele vai usar a referência do som, dos chakras, um novo olhar por essa jornada humana. Então ele coloca assim, no verbo 41. Antes que pousares o teu pé no último degrau da escada, né, essa capacidade divina que foi colocada anterior de se transformar nesse caminhante do céu, na escala dos sons místicos, de 7 maneiras diferentes, tens de ouvir a voz de Deus interno, de teu Deus interno. Então já começa, né, que a linguagem é super poética desse livro, ele já fala, né, das sete degraus, está associado muito aos 7 chakras, né, esses 7 estados que a gente tem que ir atravessando para a gente chegar nesse último degrau da escada, né? Nessa capacidade. E, basicamente, a gente tem que escutar essa intuição, essa voz do silêncio, que é colocado como esse aspecto interno, né? De não estar contaminado pelo mundo externo. Basicamente,
toda essa visão, ela se estrutura em quase que em todas as filosofias, que a mente é contaminada por Maia, por a ilusão que foi colocada ontem, que é a concepção mental, né? A mente, ela é fundamentada por um aspecto cultural, ela é construída com memórias da nossa existência, e essas memórias é que vão dando uma ideia do mundo. Essa externalização, que os sentidos trazem esse conhecimento e a gente concebe o mundo, né? Acaba criando toda essa distorção, essa ilusão existencial. Então, no final, essa voz interna é essa capacidade de interiorização, de silenciamento, né? De estabelecer uma quietude. Quanto mais quieta a mente, mais capacidade de estabelecer essa conexão, né, com a realidade. Então, ele vai falando isso no primeiro, aí no segundo ele fala, o primeiro som é como o da a doce voz do roxinol, cantando uma canção de despedida à sua companheira. Eu vou ler todos, depois a gente vai fazer essa análise, né, que ele faz, essa referência que ele faz do som com a caminhada, né? E eu vou usar a caminhada dos bodhisattvas, que são os budistas, já que esse texto é um texto budista, né? Então, 42 ele fala: primeiro som é como o da doce voz do roxinol cantando uma canção de despedida à sua companheira. O segundo vem como o som de um argênteo símbolo dos dhyanis, que são os espíritos planetários superiores, despertando as estrelas lucilantes. O próximo é como o lamento melodioso de um espírito do oceano, preso em sua concha. E a este segue o canto de Viná, né? É um alaúde, um instrumento. O quinto alcança o teu ouvido como o som agudo da flauta de bambu. E, em seguida, transforma num toque de corneta. Então, esses 7 sons místicos se relacionam basicamente com nossa caminhada, os chakras e o caminho. E aí a gente vai fazer esse paralelo que é bem bonito, né? Como ele fala de forma poética, né? Como isso se desdobra no nossa jornada. Bodhisattvas, né? Bodhi de despertar, né? De Buda, né? Da mesma estrutura de raiz de Buddhi, de inteligência, né? No sânscrito, Buda é inteligência, Buda é despertar, é essa capacidade, né? De discernimento. E Sattva, né? Do modo, de bondade. Então, Bodhisattva é aquele que desperta no modo da bondade, né? Que desperta nessa qualidade mais harmônica da existência, por isso o Bodhisattva, né? Seriam os santos, né? Os sannyasas na tradição védica, né? Da tradição budista. Então, olha só que bonita a colocação, né? Os 2 primeiros momentos da nossa caminhada consiste em libertar-se dos fatores condicionantes na mente. Então, basicamente, a gente nasce, né? A gente tem uma mente limpa, essa mente vai criando um armazenamento de informações através dos sentidos, da nossa cultura e todo o nosso acesso ao mundo externo, e toda essa informação vai nos dando uma forma condicional de existir. Então, a gente reage, a gente vê o mundo, a gente concebe as ideias, né? Tudo que a gente imagina do mundo é condicional às informações que a gente adquiriu, né? A forma como a gente entende o mundo é aquilo, é diretamente proporcional a essas informações. Então, o primeiro momento, né, é se libertar desse condicionamento mental, né, que nos dá absolutamente a limitação da existência. Então, a gente só vai sonhar, a gente só vai buscar e a gente só vai ter como meta aquilo que a gente pode enxergar de objetivo e de conhecimento. Por isso, a nossa capacidade de encontrar essa percepção de infinito, né, da nossa alma em si, ela só vai acontecer de uma forma, né, e não tem outra, através do conhecimento. A gente ignora a nossa existência e o nosso potencial, né, como humano. E aí, ignorando esse potencial, a gente se prende à estrutura limitante de entender a vida como a gente conseguiu receber essas informações. Então, percebe o grande problema do ser humano conseguir alcançar um nível de consciência mais alto é se libertar da ignorância de entender o que seria uma consciência mais alta. E a mente está condicionada. Então, quase que
100% das pessoas, né, estruturam a vida em nascer, arranjar um parceiro, seja a forma que for, né, para compartilhar a sua vida, a conseguir um lugar para dormir, um emprego, uma forma de ser reconhecido. O que é tudo isso que eu estou colocando? São condicionamentos que nos colocam a perspectiva existencial. Existir é isso, né? Então, para quase grande parte de todas as pessoas, né, tem já uma concepção clara do que é existir. Aí você tem que respeitar determinadas coisas, né, adotar os princípios da sua nação, enfim, participar de alguns grupos. Percebe esses condicionamentos que levam a uma absoluta limitação da nossa existência, né? E é até a própria percepção, né, das coisas. Tem uma frase no livro do Tao Te Ching, do taoísmo, que é lindo, né? Ele fala assim: assim que você reconhece, já comentei já, né? Assim que você reconhece o bem como bem, ele se transforma em mal. Porque na medida que você começa a colocar valores, né, individuais, né, baseado nos egos pessoal, já perdeu a beleza daquela realidade. Então, o som da doce voz do roxinol, né, do pássaro, é cantando uma canção de despedida dessa companheira da nossa vida, que é a nossa mente, né? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é nos despedirmos dos nossos condicionamentos mentais, de todas as nossas prisões que nos traz essa limitação existencial. A gente tem que abandonar. Primeiro, a gente tem que reconhecer, né? Gerar a capacidade de perceber esses condicionamentos, né? O primeiro passo é esse, né? Até o curso chama Conquistando a Mente, porque o primeiro passo da nossa existência é se auto-perceber nesse condicionamento e conquistar a mente, transformar, como Krishna diz no Gita, né? Transformar esse instrumento em nosso amigo, né? Nessa jornada. E aí, aos poucos, ir se despedindo desses condicionamentos, para conseguir deixar de ser outra coisa, né? Isto é, reconhecer aquilo que a gente realmente é. Porque enquanto eu vou construindo os meus personagens de pai, amigo, profissional, etc, etc, eu vou me transformando em outras coisas, aquilo que eu não sou. Eu vou me transformando na, na, em vários personagens que, na verdade, não constituem a minha existência. E eu vou cada vez acreditando mais nesses personagens, né? Então, o primeiro passo, os dois primeiros momentos dessa caminhada é me libertar dos condicionamentos mentais, né, dessa concepção do mundo, para eu conseguir deixar de ser outra coisa, aquilo que eu não sou. E aí reconhecer aquilo que eu realmente sou, né? E aí vem o som, os símbolos dos dhyanis, né? Dhyana significa meditação, né, na palavra em sânscrito. E então os dois primeiros chakras, né, são correlacionados exatamente a esse instinto existencial, né, e isso adiciona aos desejos, né? Desejo é eu quero ser, né? Eu quero ser artista, eu quero ser bonito, eu quero ser isso, eu quero ser. Tudo isso está relacionado a esse centro de desejos, né, de prazer. Então os dois primeiros sons, né? Despedida companheira através do som do roxinol, que é a nossa mente, nossos condicionamentos, e o segundo som é a gente começar, né, a despertar para das estrelas, despertando das estrelas lucilantes, né, da visão do mundo através dos desejos, dos prazeres, né? Em seguida está o descobrir-se a si mesmo e o descobrimento do caminho. Então, se a gente pegar, né, os três primeiros chakras, eles são Muladhara, Swadhisthana e Manipura, né? Manipura é o chakra da ação. Se o primeiro é instinto, o segundo é desejo, o terceiro é a realização, né? É o plexo solar. Então, quando eu desprendo dessa companheira da mente que me condicionou, né, na existência, e aí eu começo, então, a deixar de ser o que eu não sou, né? E começo, então, a reconhecer aquilo que eu posso ser, me despertando todo esse universo de desejos, eu começo a buscar, a descobrir-se, então, qual é o caminho. É a ação, é o caminho da prática. Como o lamento melodioso de um espírito do oceano preso em sua concha. Olha que lindo esse texto. Porque quando o espírito do oceano, que é imenso, está preso dentro de uma concha, né, ele fica esse lamento melodioso, né, de não entender a grandeza, né, de que ele é oceano, apesar de ser uma parte dele, ele é o oceano, mas só que ele está preso numa existência. E aí ele quer sair. Então descobre-se aí o primeiro momento do caminho. A gente tem o primeiro passo, que é abandonar esses condicionamentos da mente. O segundo passo, que é começar a reconhecer quem a gente realmente é.
E o terceiro passo é o descobrimento desse caminho, né? Aí se abre uma possibilidade existencial que antes era presa só àqueles aspectos condicionais, né, da existência. Aí a gente vai passar para o quarto ponto, que está ligado muito ao Anahata Chakra, que é o desenvolvimento do discernimento, né, da busca do equilíbrio entre o eu superior e o eu inferior, que é colocado esse eu inferior é essa existência presa aos aspectos mais animal, né, mais densos da existência, não no sentido pejorativo, mas no sentido de limitação, né? Esse eu que é como um animal que deixa de ser animal, né, e se transforma em ser humano, em, em seus aspectos de percepção, de sublimação. E aí começa esse equilíbrio entre o eu superior e o eu inferior, que é um outro ponto. Vou fazer uma pequena pausa aqui, porque aqui a gente entra num outro ponto da conversa, que é justamente essa necessidade que a gente viu em algum momento lá no começo, né, da compreensão que não existe dualidade, né? Nós somos as duas coisas, o eu inferior e o eu superior. Alguém quer fazer alguma colocação? Porque esse texto é bem bacana, é bem bonita a forma como se expressa, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Danilo, você falou que não existe essa dualidade? Não, não. Isso a gente vai falar agora, nesse ponto aí, quando ele fala desse momento onde a gente vai. Esse equilíbrio entre o eu superior e o eu inferior? Então, o que esse ponto da dualidade ele é bem interessante, né? Porque a nossa visão, vou colocar lá de novo. Se alguém quiser fazer alguma colocação, fica à vontade, tá? Então, nesse ponto, né, onde está muito esse, em outra tradição, como na Kundalini, coloca o triângulo inferior e o superior, né? O inferior é essa condição mais animal, e aí nesse ponto do Anahata Chakra, que é o do coração, a gente começa a ser humano, e aí abre-se então essa perspectiva, e o triângulo passa a ser virado, abrindo a perspectiva, né, de conseguir essa libertação desse condicionamento. É muito colocado esse ponto, né, onde e nesse texto vai várias vezes falar sobre isso, né, sobre a existência inferior e a existência superior, um aspecto de compreensão, né, da existência mais sutil de alma, e a existência da matéria. O que o mundo manifesto ele se constitui, né? Ele se constitui principalmente pela ação mental, né? Principalmente não, especificamente pela ação mental. Como é que a mente funciona? Comparando. Ela pega um aspecto e compara com outro. Uma coisa não existe sem a outra. Não existe um mal sem existir o contraponto do bem, né? Não existe uma xícara sem uma xícara não quebra sem que ela não exista. Tem que existir sempre um fator, né, comparativo para que exista a nossa percepção do mundo dual. Só que o grande ponto, né, e aí vai existir exatamente esse aspecto da matéria, né, da gente como um ser inferior, como um animal, e essa transição para o ser superior. Só que aí existe um aspecto bem importante de análise, que foi a que eu coloquei, que você perguntou, né, da não existência da dualidade, porque em algumas filosofias, vai existir um contraponto, né, muito grande entre abandonar a matéria para se alcançar algo superior, que é a alma, que é o espírito, o que quer que seja. E aí o que acontece? Existe uma negação da própria existência. Um dos pontos muito bonito que algumas tradições, inclusive do taoísmo, trabalham isso de uma forma bem interessante, que no Vedanta trabalha isso também de uma forma bem interessante, que é essa visão mais monista, que é, né, a concepção mental, ela separa as existências, separa toda a percepção do mundo de forma dual para conseguir entender as coisas de forma comparativa. Mas, em si, não existe separação. Não existe como eu existir sem o meu corpo. O meu corpo é a expressão da minha consciência. Então, em alguns aspectos, se coloca a existência da consciência e a existência do corpo, a existência de um ser animal que se transforma num ser superior. Mas, na verdade, essas concepções elas são só mentalmente construídas para que a gente discorra uma linguagem para entender a existência, que, na verdade, é só uma interpretação de linguagem, porque não tem como separar o fogo do calor, né? E a mesma comparação, né, da existência do fogo que se expressa em calor ou do sol que se expressa em luz,
né? É uma existência só. Então, esse eu superior e esse eu inferior, na verdade, ele não existe, né? Existe a minha consciência expressando de forma matéria e os dois são expressões da mesma coisa. Essa visão começa a estruturar, inclusive, a percepção da existência do todo, né? Não existe outro, esse é um dos pontos bem interessantes, né? Que vai com a capacidade de discernimento, de compreensão, de treinamento mental, vai se desenvolver essa perspectiva de que vai lá no primeiro ponto, se libertar dos condicionamentos da mente, dos condicionantes da mente, um dos condicionantes da mente é essa visão dual, que no qual a gente tudo enxerga com separação. Então, o corpo e mente, né, o corpo e a existência, é tudo uma expressão só. Eu acho que a forma mais fácil de expressar isso é exatamente a metáfora do calor, né, e do fogo. Não existe fogo e calor, né, só existem os dois. Né, não tem como existir eu superior e eu inferior. E esse é o ponto, né, do Anahata Chakra, onde se segue esse canto de discernimento da busca do equilíbrio entre os dois. Porque a gente só vai existir quando a gente conceber uma ideia clara sobre uma existência. A gente fez um estudo anterior dos 10 corpos, né? E aí fica bem claro isso quando a gente tem que fracionar em várias dimensões para a gente conseguir entender que a gente tem que trabalhar algumas dimensões separadas. Mas percebe que isso é um condicionamento, um condicionante da mente absolutamente limitador da capacidade que a gente tem de observar o mundo. E aí vai até uma questão também que a Richelle colocou no sábado, né, sobre essa indignação que a gente sente sobre diversos aspectos que é absolutamente natural, né, e que a gente deve agir. E até a Renata depois fez um comentário, né, sobre a comparativa do Gita, né, sobre esse aspecto da ação e de Krishna incentivar Arjuna a lutar na guerra. Né? Então, qual é o ponto fundamental de tudo isso, né? Dessa visão, desse ponto específico aí do equilíbrio entre o eu superior e inferior? É entender que o ponto fundamental da ação transcendental, como é usado no Gita, né, que transcende a nossa ação comum, está exatamente no aspecto da intenção. Qual é o ponto da não ação, né? E quando é usado esse termo, né, a karma, esse termo de usado a não ação. A não ação é quando ela está estabelecida profundamente em conexão com a natureza. Não existe intenção. A intenção, ela faz parte dos condicionamentos da mente. Então, a gente primeiro tem que se libertar desse condicionamento e observar eles. Depois, a gente tem que buscar essa existência, né, que a gente fica transformando em personagens, aquilo que a gente não é. Depois, a gente tem que descobrir um caminho para isso, né, para poder estabelecer essa busca, essa libertação. E aí é um caminho da prática, por isso está relacionado à ação. E depois, equilibrar essa perspectiva de eu superior e eu inferior, e ter essa clareza de discernimento, né, de entender que no final, né, não existe dualidade, não existe que isso vai ser alcançado no último ponto da nossa caminhada, mas aí já é o ponto desse equilíbrio, porque essa clareza, né, de que não existe mal e bom, mas existe uma ação natural. Então, percebe que, respondendo às questões que eu levantei, né, da Richelle falou sobre indignação e da Renata da questão da ação em si. Quando existe algo, né, que deve ser feito, aquilo deve ser feito. Então, não existe não agir. Aí, voltando ao exemplo que eu dei do estupro de uma pessoa próxima. Defender aquela pessoa faz parte da ação sem intenção. Você está fazendo aquilo porque é o que deve ser feito. A natureza impele aquela ação. Agora, quando eu atribuo valores a essa ação, aí já passa a ser um aspecto de individualidade, de ego meu. Então, percebe que esse equilíbrio entre as duas esferas, né, da existência, animal e superior, ela é uma busca de discernimento claro. Eu existo dessa forma. Tudo isso é a minha existência e uma só. E aí, o que eu vou procurar desse ponto para frente? Né? Caminhar da doutrina dos olhos para a doutrina do coração. Olha que lindo esse texto. Porque nesse ponto eu começo a gerar não mais a doutrina daquilo que eu vejo, daquilo que eu concebo, daquilo que eu acho, das minhas ideias, mas eu vou para a doutrina do coração, que é a existência conectada da sua forma mais pura. Então, quando eu começo a buscar esse tipo de ação, esse tipo de compreendimento, né, esse discernimento, eu começo a caminhar em busca que é o som associado à garganta, né, a flauta do bambu. Quando você coloca a flauta, que é o instrumento de Krishna, né,
É tido que o som, né, o sopro, é o som mais elevado, né? Os outros sons têm até uma correlação entre os... E é direta, né? Se você pegar carnaval, é tambor, né? O tambor, a percussão, esse som está muito mais ligado aos nossos instintos, tanto que a representação que a gente faz do som é as danças mais eróticas, porque é muito relacionado a esse aspecto de instinto, de movimento, né? Nosso aspecto instintivo. E aí, quando a gente passa para a corda, né? A corda já traz uma coisa mais do coração, da conexão, né, do discernimento. E quando você passa para o sopro, né, essa linguagem do sopro ela já é mais sutil, né, e está muito associada a esse aspecto do desenvolvimento do centro da garganta, da verdade, né, da nossa relação, da comunicação, das linguagens, tudo isso está relacionado ao som, né, ao som que ao som da flauta, né, do ar, né? E aí, e nesse ponto, esse caminhar todo que foi descrito anteriormente, ele sai da doutrina da perspectiva dos sentidos, dos olhos, para entrar na doutrina do coração. A doutrina do coração é onde a gente sai da racionalidade, que é ligado à mente, né? É tido que a gente tem dois centros mentais, a mente e o coração, né, nas tradições. A mente é muito correlacionada ao cérebro, à racionalidade, à lógica, e o coração é correlacionado à existência do fluir, né, da natureza. Então, percebe que fica muito claro, vou fazer uma interrupção aqui antes de a gente entrar no próximo, porque esse assunto é bem bacana, se alguém quiser conversar. E aí eu não sei, Richelle, até a pergunta que você fez no sábado, né, se fica mais claro, né, qual é a inação? Eu posso ficar inativo diante de uma coisa que gera uma indignação que eu não concordo? Não, mas como eu devo agir? Né? Na perspectiva da maior conexão possível, daquilo que deve ser feito sem a contaminação mental, né? Sem nenhum aspecto egóico. Você não está fazendo isso para ganhar alguma coisa, para ser reconhecido, ou para, enfim, é a ação que deve ser feita naquele momento, que é a chamada da não ação. Percebe? Então, não cria uma perspectiva também, né, de tá tudo certo. Não tá tudo certo, né, no sentido de eu não vou agir porque, enfim, não, né? O grande erro é quando eu ajo baseado nos meus conceitos, nas minhas ideias, nos meus condicionantes mentais. Agora, quando eu estou conectado a essa que eles chamam de doutrina do coração, né, fluindo profundamente com a existência em si, as minhas ações vão ser absolutamente conectadas com aquilo que deve ser feito, sem nenhum mérito, sem nenhuma perspectiva de ganho daquilo que eu estou fazendo. Esse é o grande ponto, e aí não sei, Cristina, Cori, se responde um pouco também esse questionamento que você falou da não dualidade. E aí percebe que nesse ponto específico dessa compreensão, desse discernimento, né, que é a palavra que foi usada, né, não existe duas coisas, né? Existe só um fluxo. O rio vai descer e sempre vai chegar no mar, e é isso a vida, né? O rio não tem uma concepção dual da existência, né? Se ele é frio, se não é, se está subindo, se está descendo. Ele não tem análise do mundo, ele simplesmente flui. Essa fluência que a gente perde quando a gente está preso nas concepções mentais, né? Quando ele fala, desprende-se do Maia, né? Se liberte dessa ilusão criada pela mente, e aí começa a caminhada pelos condicionamentos. Alguém quer fazer uma colocação, gente? Fica à vontade aí. Professor, quando o senhor diz que o rio ele vai correr, ele vai descer e vai se encontrar com o mar, isso seria, então, a parte do coração? Seria o não julgamento? Sim, exatamente, exatamente. Krishnamurti fala, a maior qualidade humana é quando ele se auto-observa sem se julgar. É porque o Sem se julgamento, julgar ele vai passar e por... sem julgar o próximo, né? No sentido, não tem sem dúvida. julgar as atitudes, simplesmente fazer, agir como tem que agir, o natural, mas não o julgar, não o condenar. Porque o julgamento ele vai passar por uma estrutura mental, né? Você vai julgar de acordo com aquilo que você acha que é melhor ou pior, que é certo ou errado. E aí a analogia do rio é exatamente isso. O rio está correndo. Ele não está julgando nada, ele não está achando nada, ele está fazendo nada, ele simplesmente existe. E essa fluência que a gente perdeu, né, de alguma forma, em algum momento na nossa existência, que quanto mais a mente foi se desenvolvendo e concebendo mais condicionantes, né, menos capacidade de fluência a gente tem, menos capacidade de integração. E por isso que eu acho que está existindo essa desarmonia profunda, né? Quanto mais está passando o tempo,
Por mais que a gente adquira capacidade tecnológica, né, uma inteligência, a gente está se desconectando cada vez mais. Por até o volume de informação ser tão grande, enfim. O silêncio diminuiu muito a possibilidade de silêncio mental, né? Por isso a gente se sente tão bem, né, quando a gente vai para um lugar onde tem silêncio, tem natureza, porque a gente, de certa forma, precisa dessa reconexão, né? É muito difícil a gente conseguir imaginar isso, porque a gente está extremamente condicionado, né, nessa existência. Mas, desculpa, você ia falar, pode falar. É quando a gente busca realmente o silêncio, onde não tem julgamento, onde não tem o ego, né? Onde tudo isso se afasta, tudo isso se afasta de uma maneira que realmente o coração é o que flui, é onde o rio flui. Isso. No fundo é o que todo mundo busca isso, não ser julgado por ninguém, não julgar ninguém, mas só que a gente não tem a capacidade de perceber esses movimentos, porque a gente está tão externalizado, que é o que ele coloca lá no verso anterior, né? Não deixa se levar por essa ilusão, né? Por Maia, presta atenção, né? Usa a sua capacidade existencial humana para perceber a sua existência e não se entregar completamente. E é muito louco que se a gente pensar essa visão também que a gente está tendo do tempo muito rápido, né? Se a gente não prestar atenção realmente, no gerar essa consciência do presente, a vida passa muito rápido, porque a gente está tão preso nas loucuras externas, ilusórias, que a gente não consegue nem perceber a nossa própria existência em si, né? E aí essa sensação de, quando a gente olhou, passou 20 anos já. Ficou mais claro, Cori, a sua pergunta? Eu não sei se exatamente era essa mesmo. Tá, muito obrigada. Eu acho que é como você falou mesmo, né? A grande dificuldade é que nós estamos tão condicionados a ver que existe, ou pensar na existência do bem e do mal, e a gente ter que ficar de um lado ou de outro, julgando uma coisa e julgando outra, Sim. que a gente se desconecta dessas coisas que nós estamos aprendendo, né? Sim. E perde, inclusive, a ação correta, né? De como você sempre fala, de nós nos colocarmos como observadores, né? Existe um valor universal e você tem que observar, né? Sem julgamento, né? Mas veja que, agora o que a gente está falando que é muito importante, colocar-se como um observador mais atuante, né? Porque não tem como a gente não ser, e esse é o ponto de discernimento dos dois, o eu inferior e o superior. Porque a gente, como uma. É o grande ponto a se entender. Porque a gente, como matéria, como animal, como existência humana, a gente obrigatoriamente tem que agir. O grande ponto é descobrir como agir e não a possibilidade de não agir. Porque, às vezes, essa visão de observador traz uma possibilidade de você não interferir em nada, só observar, mas não é a realidade. A realidade é que a gente tem necessariamente que agir, né? Porque nós somos impelidos a esse universo de ação. Por isso não há diferença. Por isso não há dualidade entre a consciência e o corpo, porque os dois são parte de um integrante, manifestação de uma coisa só. Não tem como separar. Não tem como eu adotar uma postura de não ação, né? A não ser entendendo a não ação como uma ação absolutamente conectada com a natureza, com o que é natural, né? A importância da gente conseguir caminhar dentro dessa dualidade, né? De tudo isso que a gente está aprendendo. Mas tem que andar, tem que fazer, tem que agir. E aí, o verso seguinte, né, vai exatamente falar. O verso seguinte, quando ele fala que chega nesse ponto, né, do som da garganta, associada, né, então o caminhar da doutrina dos olhos para a doutrina do coração, ele vai entrar quando, enfim, ao longo da jornada, alcança a meta. Depois desse ponto de entender isso, né, chega-se à iluminação, entendendo sempre iluminação como o ato de enxergar claramente as coisas, né? E não iluminação no sentido de algo místico, mas algo que
a gente consiga enxergar objetivamente as coisas como são. Essa é a grande beleza de entender o mundo, né? Quando você começa a enxergar o mundo como ele é e não como eu concebo mentalmente. É o ponto mais buscado de toda essa caminhada, né? Entender as coisas como são. E aí, se esse como são, não tem adjetivo, simplesmente é. E aí cai muito nesse aspecto da dualidade, né? Não é bom, não é ruim, não é alto, não é baixo. Alto eu preciso colocar se eu comparo com algo que é baixo. Bom eu tenho que comparar com algo que é ruim. Escuro ou claro. Qualquer concepção que eu faça mental, eu tenho que buscar uma outra referência para dizer. Só que a referência é absolutamente ilusória, né? Absolutamente subjetiva. Então, essa percepção das coisas como elas são passa então a ser uma pedra viva na muralha sofredora da humanidade. Olha que frase bonita usada, né? O que se consegue com tudo isso, né? Sair dessa existência absolutamente inerte, né? No sentido que ele coloca a pedra da muralha. Nós somos só uma parte da construção desse muro e praticamente a gente não tem vida se a gente não exerce essa capacidade, né, de existir na sua forma mais plena. Qual é a diferença da gente para qualquer outro animal existente, não subjugando os outros animais que são tão importantes quanto, mas a nossa existência humana enquanto capacidade de consciência, a gente não vai passar de ser uma pedra, a gente passa a ter uma pedra viva. Aí a gente realmente começa a viver. Esse é um dos aspectos, né, que eu até já coloquei de quando na tradição do yoga se recebe um nome espiritual, né? O nome espiritual é justamente porque, em teoria, quando você desperta para a sua capacidade humana, aí você começa a viver. Senão, até então, você não viveu. Né? Você não viveu como um humano, na sua plenitude. E aí, quando você desperta para essa capacidade, você recebe um novo nome, né? Seria como se fosse um novo nascimento. E aí alcança, então, o supremo voto de Bodhisattva. Né? Bodhisattva é um ser humano iluminado, como eu coloquei, né? Bodhi de despertar, né? De iluminar, e pelo modo da bondade, né? Pelo modo da maior harmonia, né? Sattva, Rajas, Tamas, né? Rajas, movimento, Tamas, inércia, Sattva, bondade, harmonia. O Bodhisattva é esse ser iluminado, né? Nesse modo. E aí o voto é esse que está aí, né? Enquanto todos os homens não se livrarem das tristezas e sofrimentos, não entrarei na bem-aventurança do Nirvana. Nirvana é o ápice do budismo, né? De algumas linhas do budismo. Né? Nir significa fora, né? Como Nirguna, e Vana significa onda. Nirvana significa sair fora disso, né? Sair fora da vibração, se desfazer, né, dessa existência condicionada que a gente tem, né? Que algumas visões vão ter essa visão como transcendência, né? Ir para um lugar. O budismo não tem essa perspectiva de transcender. Simplesmente se desfaz a nossa visão ilusória e a gente se funde a essa existência toda, né? Essa bem-aventurança, que na palavra é Ananda, né? Não entrarei na Ananda do Nirvana. Significa essa paz profunda de desfazer toda essa viagem mental, sair desse condicionamento humano, né, e entrar nesse aspecto Nirvana. Enquanto todas as pessoas não se livrarem das tristezas, eu não vou atingir o Nirvana. Esse é o voto do Bodhisattva, né? Que é super bonito, essa perspectiva de enquanto existe um ser que sofre, eu vou estar junto. Ninguém larga a mão de ninguém. Eu vi um documentário ontem, Dalai Lama falando, né? Ele falou assim, eu tenho dois ideais, dois sonhos, né? Um, dos homens, os homens desenvolverem a compaixão, né, por todos os seres, e outro, da Terra ser saudável. Percebe que, nossa, eu até lembrei disso agora, não acredito em coincidência, mas essa frase da Dalai Lama que eu citei ontem é exatamente aquele ponto que a gente estava discutindo sobre a dualidade. Eu sonho, ele falando, né? Eu tenho dois sonhos: o homem alcançar a compaixão por todos os seres e a Terra ser saudável, porque não tem uma coisa separada da outra. Não adianta eu ter compaixão e a Terra está doente, né? Então não adianta o sistema no qual eu estou preso, né? A Terra, ela não está bem, e eu estou buscando compaixão pelos seres, porque a Terra é o suporte de tudo isso. É a visão se nós somos, né, um ser dentro da Terra, né, uma consciência na Terra, a Terra é a nossa existência material, a expressão, é a manifestação da nossa existência. Então não tem como as pessoas terem compaixão se a Terra não estiver bem também. Bonito, né? Isso que ele colocou, e eu lembrei bem desse ponto aí, que é exatamente o que a gente está falando agora. E aí,
E ao ouvir tão solene decisão, que é esse voto de Bodhisattva, toda a natureza impor, é bonito isso também, né? Ao ouvir essa decisão que o Bodhisattva faz, do voto, de enquanto ninguém ficar feliz eu não vou honorar, toda a natureza em coro irrompe exultante, uma insonora aleluia. Quer dizer, essa é uma das ações mais conectadas com toda a natureza para que ela exultantemente, né, em coro, grite aleluia. E se transforma, que é o último texto, né, o último verso lá do livro, né, e se transforma em um toque de corneta. Né? O ponto é, aí é onde desperta realmente o ponto da sabedoria, entre discernir, né, o que é essa irrealidade mental e o que é essa busca da realidade. Alguém quer fazer um comentário? Porque agora vou entrar no último, que é quando soa, então, o surdo ribombo do trovão. E é essa colocação né, dessa força, né, que é o sétimo som, que é ligado ao Shahasrara. A Shahasrara são 1000 pétalas, né, o chakra último de conexão, onde a gente explode a nossa existência no seu mais alto grau de plenitude, né? Então o sétimo som absorve todos os outros, né, que morrem para não mais se ouvirem. Essas expressões que são muito usadas nas tradições, né, justamente para colocar esse despertar verdadeiro, né? Então, um resumo do que a gente viu, né? Os 4 primeiros sons são relativamente fáceis de obter, né? E muitas pessoas podem ouvi-los à vontade, que é a nossa existência, né? Esses primeiro passo de perceber que a mente é condicionada, se libertar dessa, faz parte da nossa existência inicial. Os 3 últimos já são mais raros, né? Não necessariamente, porque esse é um comentário, se eu não me engano, um comentário da Helena Blavatsky, esse comentário que está aí, né? Os 3, não lembro exatamente. Não necessário porque não porque eles são mais difíceis, né, indica avanço, mas porque o invólucro protetor do adepto se tornou tão forte que ele não pode perfurá-lo. Inclusive, um dos pontos do taoísmo também utiliza muito essa questão da analogia do furo. A gente está preso num lugar absolutamente fechado, os condicionamentos mentais, a nossa cultura, toda essa pressão que a gente sofre para ser o que a gente é, né? A gente não consegue enxergar nada, porque a gente está preso a um universo a um mundo que nos empurra para uma direção, né? E é muito difícil, essa colocação é muito bem feita, porque não é porque é mais difícil, porque é superior, ou porque é um avanço no nosso desenvolvimento de consciência, é porque a gente está tão preso, né, nesse invólucro que é muito difícil a gente conseguir enxergar. Né? E por isso eles usam, talvez, essa expressão do orifício. Né? Existem pequenos orifícios que a gente consegue enxergar ao além. Mas fora isso, a gente está preso por camadas. Na tradição védica usam muito essa frase de os véus de Maia. São várias camadas que nos prendem nessa ilusão, né? E aí, nesse último momento, esses 3 últimos momentos de percepção dessa dualidade, enfim, de tudo isso que a gente colocou, que é um aspecto mais sutil, né? Mais raro. A colocação que ela fez aí é muito interessante, né? É mais raro, não é mais difícil, não é melhor, não é pior, é mais raro, porque é mais a gente está muito preso nesse condicionamento. E a última das 7 salas ocorre não como um som, mas como um terremoto, porque é essa mistura de êxtase, né, de realmente acordar. É como se a gente estivesse realmente num pesadelo, num sonho, né? A gente está sonhando e aquele sonho não acaba. E aí chega uma hora que você acorda. Quando você acorda, existe essa expressão, né, de nossa, era tudo um sonho. E aí você tem essa visão, essa descrição, né, de um grande terremoto, de uma grande mudança, né? Esse despertar. Eu imagino, né, que a gente está falando aqui, né, de um condicionamento profundo. E queira ou não, termina a nossa conversa, a gente volta sempre para o mesmo ponto, né, de essa visão do mundo, e aí a gente vai ver televisão, ou vai ver jornal, ou vai ver qualquer coisa, ou vai acordar e trabalhar, e o mundo continua nos prendendo nesse invólucro, né, no qual a gente está absolutamente limitado nessa existência, né? E aí, se a gente consegue sair quebrar essa casca, né, aí é um grande despertar, né? Esse princípio de Buda, desse terremoto, né? Desse movimento de beleza, né? Porque a gente consegue tirar um peso das costas, e aí é colocado nessa completa energia, deixando aparentemente a pessoa se sente até fraca. Todas essas descrições no Hatha Pradipika, que é um livro de Hatha Yoga do tradicional da tradição do yoga, ele vai descrever a Kundalini também dessa forma. É uma grande explosão, é uma grande... E aí se passa por um momento de, como está colocado aí, né,
cansaço, né? É aquela experiência como se, né, tivesse a lagarta saindo para ser borboleta, né? Saindo daquele casulo. Existe um sofrimento, um parto humano, é isso, né? É aquele sofrimento para despertar para uma nova existência. Acho que a analogia do parto também é bem bacana, né? A mãe sofre, a criança deve sofrer também, vai passar por um buraco que ela não cabe direito. É todo um movimento de sofrimento para que, quando termine, existe um profundo despertar, né? Um novo momento da vida, né? O nascimento humano é bem essa representação. No sai, depois daquela dor toda, começa-se uma nova estrada, um novo caminho. Eu acho que por isso se usa de tanto esses adjetivos superlativos aí para colocar esse momento onde se desprende a Kundalini, né? E o nosso grande potencial humano alcança, né? No sétimo som, onde absorve todos os outros. Então eu vou parar aqui, né? Porque aí a gente vai começar agora a ver, né, esse princípio de unificação. A gente começa numa outra caminhada dentro do livro, né, que deixa para trás agora essa jornada que a gente passou e vai começar umas outras análises. Alguém quer fazer algum comentário? Gente, fiquem à vontade. Muito importante a colaboração da compreensão de vocês, que às vezes pode ser até melhor que a minha. É muito bacana, né? Essa coisa do terror e do êxtase para você atingir o despertar, né? Que é isso aí mesmo, porque é uma caminhada tão difícil, de tanta, de tanta dualidade, né? Que a Dualidade é gente apego, né? Porque é, essa dor também que se expressa nesse despertar. E você imagina você abandonar suas coisas todas, pessoas é, físicas, né? Quando, para imaginar um pouco, né, um momento da sua vida onde você fala assim: agora eu realmente vou me desprender de tudo e encontrar um espaço onde seja absolutamente harmônico. Só isso já dói, né? Só isso já dói. Você abandonar os seus entorno, né, a sua casa, os seus bens, as suas conquistas. É complicado, né? E aí, quando ela coloca, não é uma questão de só ser difícil, a gente está profundamente preso nesse caso, nessa, esse invólucro no qual a gente construiu a nossa vida, né? Se libertar disso realmente é um terremoto, como ela usou o termo. para a gente fazer as escolhas da gente já é tão difícil, as escolhas mundanas, Qualquer uma, né? né? Fala, Elisa. Tá ameaçando aí pertinho do microfone. Eu achei até engraçado que eu acho que foi no verso 47, quando chega no último nível lá, aí a natureza fica em festa. Ou seja, quando a gente chega no último nível, a natureza comemora, porque eu acho que a gente não vai destruir mais a É do natureza. voto do Bodhisattva, né? Então a natureza em É, coro irrompe exultamente. É bem esse sentido mesmo, né? A natureza é fica porque feliz, né? Porque a gente está. É quando chove, né? Quando chove, as flores ficam felizes, né? Se você olhar o jardim, né? Tudo fica feliz quando acontece o que tem que acontecer, né? A gente que perdeu muito essa capacidade. a ação humana é depreciativa, né, aqui na Terra. É, é, é. Mas também a gente é essa terra, né? De alguma forma a gente não está agindo de Não forma tem correta. separação, né? É. Gente, fique à vontade, fala aí. Danilo, questão dos personagens, muitas vezes são impostos, né, pelo meio. Mas aí, fazendo um paralelo com a necessidade de agir lá do Arjuna, Sim. tem uma interseção com ser um personagem. Não sei se eu entendi bem. Não, eu penso assim, desde que se tenha consciência, né, dessa condição, até mesmo pela necessidade da ação,
Sim. Muitas vezes você tem que estar dentro do personagem. Ah, entendi. Que é o papel, justamente quando Krishna fala que ele é um guerreiro, né? Ele está na guerra, e esse é o personagem dele, ele tem que cumprir o papel dele, exatamente. Mas aí, Cristina, você levantou um tema interessante, né? Porque a gente está cumprindo papéis aqui, né? Agora, existe uma diferença entre os papéis no qual a gente cumpre na existência e os papéis que a gente cria na nossa mente, né? Eu acho que esse é o grande exercício de discernimento naquele ponto lá onde fala das duas faces, né? Do eu superior e inferior. Porque uma coisa eu nasci num lugar, né? Eu tenho uma condição existencial, né? A minha vida foi me construindo de uma forma e eu tenho um papel a cumprir, né? E eu preciso cumprir esse papel. Agora, outra coisa é quando eu crio na minha cabeça, né, uma condição a fazer, um papel ilusório absolutamente, aí é totalmente desconectado. Tem essa diferença que Krishna colocou exatamente para Arjuna, né? Você é um general, você está na guerra, você tem que lutar. Agora, o motivo que você vai lutar muda tudo. Se eu sou um cara que quero conquistar o mundo, percebe que muda todo o aspecto da ação. Eu lutar porque eu sou um general e estou na guerra é uma coisa. Eu lutar para conquistar o mundo porque eu quero o mundo para mim muda tudo. Esse é o grande ponto da ação e da não ação. Aí voltando lá a Richelle. Esse é o grande ponto de determinar quando a ação está conectada ou não. Se eu quero conquistar alguém através da guerra, muda tudo de eu estar numa guerra, ser um guerreiro e ter que lutar. Professor, aí nesse sentido, seria eu vou lutar por um ego meu ou eu vou lutar porque eu tenho que simplesmente lutar? Exatamente. É Exatamente. isso? Exatamente. A gente ter essa diferenciação clara, né? Eu faço isso porque eu tenho que fazer, ou eu faço isso para ganhar algum benefício, que aí Para é uma alimentar concepção o minha, meu ego. né? Esse é um dos Compreende? grandes pontos da caridade, né? Que ainda é um exercício importante, né? Bom, mas é um dos grandes pontos, né? Você é muito comum a gente falar, né? Ah, eu não faço isso porque a pessoa vai usar droga. Usar droga não é problema seu, é da pessoa. Agora, a sua ação é o que tem que ser feito. Pega esse padre Júlio aí, que está sendo um grande expoente, né, de um ser de luz na nossa existência atual, né? Ele não está pensando se a pessoa é boa, é ruim, se usa droga, se mora, não mora. Ele faz o que tem que ser feito, que é o que a Madre Teresa fazia, né, de alguma forma. Faz o que tem que ser feito, né? Ele vai lá e ajuda as pessoas. Se a pessoa é drogada, se não é drogada, isso não muda nada. Isso já passa a ser uma concepção mental de julgamento, como a gente falou agora no começo. Eu já começo a julgar as situações, as pessoas. Eu acho que a pessoa deve fazer isso ou aquilo. Eu não tenho que achar nada, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Percebe? Esse é o grande ponto da não ação. Se a gente conseguir, em alguns atos da vida, não precisa ser tudo, claro que é difícil, mas se a gente conseguir adotar essa visão do mundo e ir treinando isso para que isso se estabeleça de alguma forma na nossa vida, nossa, muita coisa muda, muita coisa no nosso entorno, na nossa existência, né? Pensando no nosso mundo, o que a gente pode fazer dentro dessa visão, muda muito só do fato de a gente parar de julgar e fazer aquilo que tem que ser feito, né? Sem expectativa. E entender também que mesmo a gente fazendo sem julgamento, sem expectativa, não se importar com os julgamentos que virão, né? Que é uma expectativa. Tá entendendo? Não se importar nada com isso. E na medida que eu dou importância porque os outros falam, percebe que já virou, de novo, uma ação egóica. Eu quero que as pessoas reconheçam algo para mim. Uhum. Ou não necessariamente que reconheça, mas assim, a pessoa pode o julgamento dos outros muitas vezes acabam atrapalhando muitas decisões da gente, né? No sentido, você faz porque você tem que fazer, e tudo bem, ok, e tá certo. Para mim tá tudo certo. Aí outros ficam te julgando porque você não pensou para fazer, ou não julgou para fazer, enfim. Sim. Não só o nosso julgamento com o próximo, quanto
o julgamento que os próximos vão ter quanto a gente, né? Mas percebe que o julgamento do outro com a gente é uma expectativa que a gente cria para os outros não fazerem, né? Já tem uma contaminação aí egóica, né? Já existe um aspecto que eu quero, de alguma forma, que as pessoas não me tratem mal, né? Mas é uma expectativa que eu criei. Sim. É muito difícil a gente se libertar, né, Mas às vezes a gente nem cria essa expectativa mesmo, entendeu? Não se cria essa expectativa. E mesmo assim somos julgados. Às vezes, muitas vezes, até sem saber que estamos sendo julgados. Mas tem que agir com essa mente neutra em todas as situações, né? Se está sendo julgado também, deixa para lá. Vamos fazer o quê? A boca da pessoa não é minha, ela pode fazer o que ela quiser. E a gente, na verdade, num outro momento... É um exercício diário, né? É um exercício diário, é um treinamento. Um E esse é um outro... que não é fácil, não. Esse é um outro ponto da conversa que sempre a gente volta e é fundamental. Isso não é uma conquista de um ser de luz que vai alcançar as estrelas. É um treinamento, é um sadhana, é uma prática. Conquistar a mente nesses aspectos de neutralidade é um exercício físico. Esse é um dos pontos também interessantes, né? Não é um exercício só mental, intelectual ou de qualquer coisa que seja. É um treinamento físico. O seu corpo tem que dar suporte para essa calma, para essa estabilidade, para essa... Não adianta o ser humano ter compaixão. A Terra tem que ser saudável. O Dalai Lama é o cara, né? Ele é o sua santidade, Dalai Lama. Se você transportar isso para a nossa existência micro, não adianta a mente ter amor. O seu corpo tem que estar saudável. Saudável no sentido que tem que estar estabelecido uma harmonia, né? É muito difícil, né? Porque às vezes a gente mesmo, quando a gente faz uma boa ação, a gente se julga, né? Nossa, acho que foi bacana eu ter feito isso. Não é, você fez porque tinha que fazer, né? Não tem que achar bacana. Mas no final é um estímulo bom, né? Claro. É uma forma de você, pelo menos, agir de uma forma correta, no modo da bondade, mas no final, sim, mas é o desfazer ego, né? disso. Né? Libertar desses condicionantes, né? A melhor forma da gente estar em harmonia, né, desse sistema, como ele fala, da Terra estar saudável, né, é a gente estar em conexão com a existência. Né? A saúde, ela é exatamente o aspecto de conexão. Você está fazendo aquilo que tem que ser feito. E não é uma questão de doença ou não doença, é uma questão de estar fazendo aquilo que deve ser feito sempre. Isso a gente conversou bastante disso no estudo anterior, que falava sobre cura, né? A cura autêntica. Né? A cura autêntica é você se estabelecer na sua existência como ela é, e não criar expectativas diferentes daquilo que está acontecendo. Né? Acho que essa é a grande visão de saudade, de coisa saudável, né? De harmonia, é existir da forma mais pura possível, né? Independente da forma como a gente está no momento. Danilo, e dessa parte de ego, né, que a Cori falou, de não também se identificar, tem a nossa existência, principalmente de vida adulta, se baseia nas nossas profissões, né? O que eu sou, o que eu faço, estou tal profissão, né? Estou cozinheira, estou professora, estou médica, enfim. E você também não ter essa relação egóica com a sua profissão, né? Porque a gente se identifica com aquilo que você está fazendo. Estou sendo útil para a sociedade desta forma. E já no dia a dia, todo dia você acorda, vai trabalhar e você não se identificar com aquilo ao ponto de trazer a questão do ego para dentro da sua profissão também é algo bem difícil, né? É aquela frase que o taoísmo, no segundo capítulo, fala: quando se reconhece o belo como belo, se transforma em mal. Porque na medida que você fala que a sua profissão é excelente, está ajudando, a outra não é. Você só pode comparar uma coisa baseada em outra menor. Né? Se eu tenho uma profissão ótima, outra profissão não é ótima, porque senão não tem esse parâmetro. Alguém faz alguma coisa ruim, e aí acabou a beleza, já se transformou em mal, já se transformou em coisa má. Porque às vezes você vai ter uma pessoa que faz uma outra coisa que a gente pode achar que é absolutamente inútil, que é extremamente útil, né? Como é caso da valorização de meritocracias e coisas. Por que o lixeiro não ganha o que eu ganho, ou o que você ganha, o que as outras pessoas ganham? Porque a gente acha que o trabalho dele é menor, porque o meu é mais importante. Percebe? Perdeu a beleza, já se transformou em mal. Nossa, você falou numa questão chave aí. Ontem, coincidentemente, eu assisti um filme com a minha filha chamado Quanto Vale. Não sei se alguém já assistiu, tem na Netflix,
que fala do 11 de setembro, né? E fala exatamente dessa questão, né? Como que eles, Nossa, quanto que eles maravilhoso, hein? quantificaram, né? Quanto Sim, vale a vida de uma pessoa, o diretor lá da empresa que morreu exatamente. e o faxineiro lá que estava nas torres, né? Quanto vale Interessante. uma vida? É. Levou uma reflexão muito bacana. Eu não Muito conhecia, me bacana indicaram, eu mesmo. assisti, É. né? Quanto Nesse vale a vida de uma filme. pessoa, né? E está Exatamente estabelecido isso que você exatamente falou. no comparação. Na medida É, que eu me valorizo na minha profissão ou valorizo qualquer coisa, eu estou desvalorizando o outro. Né? exato. E o filme discorre exatamente sobre esse assunto, né? É. Porque valorizar um e não o outro, né? Qual a diferença de uma Qual a vida para diferença? outra? Exatamente, qual a Isso diferença? baseado só em, né, no que a pessoa tinha em dinheiro, na profissão, enfim, fizeram o valor econômico dessas vidas, Sim, né? eu assisti o É filme. é uma reflexão bacana, né? É, é. É uma reflexão que a gente tem que ter todos os dias. Isso que você falou foi super importante, né? Quando eu acordo de manhã e eu me autovalorizo com a minha profissão e me acho o cara, você vê, é o caminho absolutamente inverso do que a gente deve fazer, né? Do princípio de humildade, de reconexão. Porque na hora que eu começo a me valorizar, com certeza já vai estar outras coisas num valor menor, né? É difícil a gente sair desse círculo, né? Por isso que tá naquele texto uma parte também super Nós bonita vamos do ter texto. pesadelo hoje. Hã? Nós vamos ter pesadelo hoje. A gente está preso, né, num invólucro muito Sim. denso, né? Eu achei lindo, porque quando eu li um texto do Tao Te Ching que falava do orifício, eu não entendi, falei, o que tem a ver olhar para o orifício? Assim, então, eu achei totalmente para mim. E aí eu fui ver a explicação e é exatamente isso, né? A gente percebe a realidade através de pequenos orifícios. A gente parece que está preso num castelo de ideias, de concepções, de condicionamentos culturais, etc. Né? Para enxergar além desse muro, é pequenos orifícios que a gente tem, né? Todo esse trabalho que a gente faz de tentar compreender o mundo, a gente, na verdade, vê uma fresta na realidade, né? Muito louco, né? Fico pensando porque a gente, por mais que faça, né? Aí volta, quando você vê, parece que nada muda, né? O mundo continua, é porque a gente está tão fechado dentro de um... Mas vai sair. Na hora Muda que aos as... pouquinhos. Aos É, pouquinhos. como diz, né? Na hora que a corneta tocar e a gente acordar, despertar desse sonho, né? Uma hora acorda. Fale, Tamara, você que hoje deu o prazer da sua participação ao vivo na nossa... Eu não sei aqui se eu estou confabulando, né? Mas é um paralelo com a ideia da câmara obscura, o orifício, que é a... Bom, aí o princípio físico o Wesley explica. Tem nada a ver com isso. Tem, Aquelas câmerazinhas que a gente faz, né, com pinhole, Faz né? um Faz um furinho, né? A buraquinho, luz entra e... e aí você vê aquilo projetado. e você vê a projeção lá do que está fora, mas você está fechado, né? É. Mas você tem pelo orifício uma visão do que está fora. É. Aí me veio essa ideia na cabeça quando falando do orifício. É muito difícil, né, a gente sair dessa caixa, né? Porque a É gente muito não quer difícil. sair, né? Esse é o grande ponto. Né? A gente estava vendo no sábado a questão dos valores. A gente não quer, no final, se você parar para meditar profundamente sobre tudo isso que a gente está falando, até que ponto a gente realmente quer ter uma mente em paz, estável, tranquilo, sem apego, sem esses desejos. Lá no fundo, a gente até entende racionalmente toda essa estrutura de pensamento, mas no fundo a gente quer sucesso, magro, famoso, comer, se divertir. e essa concepção arraigada da existência, de ser feliz, esse hedonismo de prazer, é profundamente estruturado na gente. Né? Abandonar isso é muito difícil. A caixa é confortável, né? A caixa é Não é estruturante confortável, né? no mau Mas sentido. ela tem como usa muito na linguagem, né? Essas estrelas cintilantes do mundo. Nosso mundo vai ser incrível e belo na medida que eu satisfazer todos os meus desejos. É aquela coisa do cara correndo na cenoura lá, né?
E a gente fica eternamente correndo atrás da cenoura. Mas acho que é confortável no sentido que mudar envolve esforço, né? Quebrar essa coisa, a caixa como estrutura é um Envolve trabalho. esforço. Porque às vezes é muito mais fácil jogar no sofá, né? É. Bom, gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Essas conversas, nossas aulas têm que estar indo longe, né? Por isso que todas as aulas estão passando da hora. Que bom. Muito obrigada, viu? Desejar uma boa E semana sua para irmã todos hoje, aí. vocês estão revezando, né? Quando uma vem, outra não vem. Exatamente, eu vou mandar mensagem cobrando ela. Gente, deixa eu só parar a gravação, então, para quem vai pegar agora. Uma boa noite. Boa noite. Boa Descanso para noite. todos. Obrigada. Boa noite a todos. Boa